Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, o mal e o remédio. Então, vossa terra é um lugar de alegria, um paraíso de delícias? Então, a voz do profeta não mais ressoa em vossos ouvidos? Não apregoou que haveria choros e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores? Vós que viestes viver aqui, esperai as lágrimas pungentes e as penas amargas, e quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, olhai o céu e bendizei o Senhor por ter desejado provar-vos. Ó, homens, só reconhecereis o poder de vosso Senhor quando ele tiver curado as chagas de vosso corpo e coroado vossos dias com beatitude e alegria. Só reconhecereis seu amor quando ele tiver adornado vosso corpo com todas as glórias e lhe der seu brilho e sua brancura. Imitai aquele que vos foi dado como exemplo. Chegado ao último grau de abjeção e de miséria, estendido sobre um monturo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por querer experimentar vosso servidor. Até quando vossos olhares irão parar nos horizontes marcados pela morte? Quando vossa alma desejará enfim se lançar além dos limites do túmulo, mais ainda que tivesses de chorar e sofrer toda uma vida, o que é isso ao lado da eternidade de glória, reservada àquele que tiver passado a prova com fé, amor e resignação? Procurai consolações para vossos males no futuro, que Deus vos prepara, e a causa de vossos males no passado. E vós que sofreis mais, considerai-vos como os bem-aventurados da terra. Como desencarnados, quando vagáveis no espaço, escolhestes vossa prova porque vos acreditastes forte o bastante para suportá-la. Por que reclama agora? Vós, quando pedistes a fortuna e a glória, era para sustentar a luta contra a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, sabias que, quando mais difícil a prova, mais gloriosa seria a vitória. E se dela saísses triunfantes, quando vossa carne tivesse sido lançada sobre o monturo em sua morte, dela escaparia uma alma brilhante de brancura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio, então, determinar aqueles que são atingidos por obsessões cruéis e males cruciantes? Só um é infalível: a fé, o olhar para o céu. Se no acesso de vossos sofrimentos mais cruéis, vossa voz canta ao Senhor, o anjo, a vossa cabeça, lugar que devereis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Mostra sempre horizontes do infinito diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Não mais nos pergunteis, pois, qual o remédio é preciso empregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos aqui do remédio da fé,
as pungentes angústias da aflição. O Senhor marcou com seu selo todos os que acreditam nele. Cristo vos disse, mas vou repetir aqui porque acho que deu uma caída aqui na minha internet, tá, gente? O Senhor marcou com seu selo todos os que acreditam nele. Abre aí, pede para ele desligar o videogame aí e deixa a porta aberta. Só um momentinho, gente, que a internet não tá boa aqui em casa, tá toda hora caindo, tá? Eu vou repetir aqui. Abriu aí, André? Pede para ele desligar aí, fazendo um favor. Então vamos lá, gente. O Senhor que com a fé se transporta montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e que tiver a fé por suporte, será colocado sobre sua égide e não sofrerá mais. Os momentos de maiores dores serão para ele as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desligará de seu corpo de tal forma que, enquanto este se contorcer sobre as convulsões, ela planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e que choram, que suas almas se alegram, pois serão abençoados por Deus. Santo Agostinho, Paris, 1863. Legal. Tá bom lá? Então, gente, eu peço desculpa aí a vocês, é que a internet aqui em casa tá ruim, eu tenho que trazer o aparelho para cá para ficar melhor, tá bom? Mas eu peço desculpa a vocês aí, mas tá dando tudo certo, né? Vamos continuar aqui com o nosso evangelho. Então, gente, foi como nós estávamos falando antes, né? Sobre a nossa irmã, né? Maria Cátia de Oliveira Campos, que está passando, né, por uns problemas de saúde e calhou de nós abrirmos aqui no nosso evangelho e está falando sobre o mal é o remédio, né? E quando eu falo isso, por quê? Porque aqui fala que é uma escolha nossa, correto? É uma escolha nossa. Então, assim, quando nós que estamos no plano espiritual, que nós estamos bem, nós sabemos de tudo que nós podemos fazer, né? Nós somos espíritos, nós ainda não estamos encarnados. Nós somos espíritos, nós ainda iremos reencarnar para provar, para passar por todas as nossas expiações, por nossas provas e expiações. Então, fica bem mais fácil. Eu tenho um exemplo da minha esposa, né, que ela fala, aonde eu estava com a cabeça quando eu assinei esse contrato de uma entrega de uma filha, né? Então, quando nós estávamos no plano espiritual, que isso tudo foi acordado entre eu, a Andréia e a Larissa, nós éramos espíritos. Nós sabíamos que quando a Larissa desencarnasse, ela voltaria para casa, para a verdadeira casa, aonde nós estávamos acordando tudo aquilo. Então é como se eu estivesse na minha casa, concordando que algo, sabendo que depois a minha filha voltaria para dentro da minha casa. Você está me entendendo? Então são coisas que nós, no plano espiritual, nós aceitamos, porque nós sabemos o que é bom e o que é melhor para a gente. Até porque isso tudo que foi acordado, isso tem a chancela de Deus, de Jesus. Ele sabe o melhor para os seus filhos. Então, aqui quando fala, né, então vossa terra é um lugar de alegria, um paraíso de delícias, é uma pergunta. Aqui, no próprio Evangelho fala que a felicidade não é deste mundo. Eu ouço muitas palestras, e uns falam que sim, é desse mundo, outros falam que não. Eu, pelo meu conhecimento, pelo meu ponto de vista, eu vejo que a felicidade aqui, aqui nós temos uma felicidade, só que ela é uma felicidade que oscila. Eu quase que, assim, eu entendo quando Jesus fala, né, no próprio Evangelho, que a felicidade não é deste mundo. Eu entendo que ele quer dizer que a felicidade é a felicidade plena. É a felicidade plena. E essa felicidade plena só existe no plano espiritual, na casa do Pai. Aqui nós temos felicidade, mas é uma felicidade que ela fica oscilando, correto? Ela oscila. Você pode estar feliz agora, daqui a um minuto você está triste. Então, ela não é constante, ela está oscilando. Então, aqui essa pergunta, então, a vossa terra é um lugar de alegria, um paraíso de delícias? Não. Nós temos alegrias? Temos, mas ela não é constante. Nós temos delícias?
Delícias que fala aqui são coisas que nós conquistamos, são coisas boas, né? Nós temos isso? Temos, mas ao mesmo tempo que nós conquistamos, nós perdemos. Você pode perder. Você pode conquistar hoje Você pode hoje estar abrindo um negócio, é uma conquista, mas amanhã você pode estar fechando por algum tipo de problema. São vários e vários exemplos que são dados, correto? Então, assim, é um lugar de alegria? Sim, mas não é constante, ela oscila. E é um paraíso de delícias, onde você consegue tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você deseja? Sim, mas você também perde. Coisa que não acontece no plano espiritual para aqueles que acreditam. Então a voz do profeta não mais ressoa em vossos ouvidos. Por que ele faz essa pergunta? Porque quando você consegue, não vou falar todos, mas a maioria não agradece a Deus. Agora, quando você perde, você culpa a Deus. Você quer culpar alguém, você quer achar culpados. É que por isso que ele fala. Então a voz do profeta não mais ressoa em seus ouvidos. Você não consegue mais ouvir Deus, Jesus. Você não consegue mais sentir o Espírito Santo. Só na vitória, na derrota, você não sente. Você não enxerga que aquilo ali é um crescimento. O remédio, o mal é o remédio, você não consegue enxergar. E dando continuidade aqui. Não apregoou que haveria choros e ranger de dente para os que nascessem neste vale de dores? Quando nós viemos para cá, nós não sabíamos que aqui ia ter choros e ranger de dentes? O que está acontecendo hoje no planeta? A fome continua, a miséria continua, pessoas tirando a vida uns dos outros. Está um verdadeiro caos. Só que as pessoas não conseguem enxergar. As pessoas não conseguem, até que bata a sua porta, está tudo bem. Mas só que, quando você abre a porta, o mundo lá fora está de cabeça para baixo. Ranger de dentes, choros, a todo momento, a todo instante. Só que esse ranger de dente, esse choro, ainda não chegou na sua casa, graças a Deus. Mas quando chega, não está preparado. Esqueceu de alimentar o espírito, esqueceu de obter conhecimento. Quando você vai preparar por uma prova, você vai fazer uma maratona de 30 quilômetros, 10 quilômetros, você não se prepara? Você não vai lá e se prepara? Você faz uma alimentação saudável, você começa a treinar para você não parar no meio do caminho, você começa a fazer academia, você começa a se preparar para aquele ritmo, que vai ser um ritmo diferente. Você não está acostumado com aquilo. Todo dia você não corre 10, 30 quilômetros. Então você vai ter que se preparar, para na hora que chegar o dia da prova, você está muito bem preparado para que você alcance a vitória. A vitória não é você receber a medalha, não é receber o troféu. A vitória é você chegar na linha de chegada, é você completar aquilo que você se prontificou a fazer. O chegar em primeiro, em segundo e terceiro, ganhar a premiação material, isso aí é a parte. Mas a maior vitória é você chegar na linha de chegada, é você completar aquele trajeto. É a mesma coisa aqui. Quando você se prepara para problemas futuros, quando as coisas acontecem, chega até você, quando bate na sua porta, você consegue lidar com essa situação com outra cabeça, com os pés no chão. Não, aí vamos aqui. Vós que vieste viver aqui, esperai as lágrimas pungentes e as penas amargas, e quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, olhai o céu e bendizei ao Senhor por ter desejado provar-vos. Então, nós temos que dar graças a Deus pelas provas, pelas expiações, pelas divergências, pelos obstáculos, porque isso vai fazer com que você cresça, que você aprenda, que você evolua, que você venha a fazer aquilo que você tanto se programou para poder fazer. Vocês estão me entendendo? Então, é uma coisa que vai te ajudar, que vai te... Dando continuidade aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Chegado ao último grau de abjeção e de miséria, estendido sobre o monturo, disse a Deus: Senhor,
conheci todas as alegrias da opulência e me reduzistes a misérias mais profundas. Obrigado, obrigado, meu Deus, por querer experimentar vosso servidor. Então aqui ele está dizendo que ele conheceu a alegria, né? Todas as alegrias, né? Da opulência. E ele mesmo se reduziu à miséria mais profunda. Tá? E mesmo assim ele diz, obrigado, obrigado, meu Deus, por querer experimentar vosso servidor. Servidor, no caso, seria ele. É como se eu estivesse falando aqui, Senhor, conheci todas as alegrias e opulência. Eu conheci todas as alegrias. Tá? E me reduzistes à miséria mais profunda. Que miséria é essa? Por não ter conhecimento, por não ter amor, por não ter nada. Eu não construí nada na minha passagem. Eu passei aqui 80 anos, 50 anos, 21 anos, 10 anos, o tempo que for de cada um, e eu não construí nada. Reduzistes a miséria mais profunda. Mas mesmo assim, obrigado, obrigado, meu Deus, por querer experimentar o vosso servidor. Mesmo assim, eu estou agradecendo a Deus por tudo isso que aconteceu. Ok? Aí aqui fala, até quando vossos olhares irão parar nos horizontes marcados pela morte? Até quando nós vamos ficar presos na morte do corpo, com medo? Se nós somos espíritos encarnados, se nós iremos retornar para a nossa verdadeira casa, se nós estamos aqui de passagem, se nós estamos aqui para evoluir, para só aprender, evoluir, amar, fazer coisas que nós mesmos nos programamos a fazer. E por que nós vamos ficar presos a tudo isso? A morte do corpo. Se nós somos espíritos e sabemos que nós vamos retornar para a verdadeira casa. Então nós devemos ter o conhecimento de que hoje eu, Alex, estou encarnado. Eu sou um espírito encarnado nesse corpo. Esse corpo um dia vai falhar, esse corpo um dia vai parar e ele vai morrer. E esse corpo será sepultado. Agora, o meu espírito, o espírito, a alma, ele vive, ele é imortal e vai retornar para a verdadeira casa. Então nós não precisamos ter medo da morte do corpo, entendeu? Dando continuidade. Quando vossa alma desejará, enfim, se lançar além dos limites do túmulo. Aqui, até quando nós vamos ficar presos e nós não vamos dar essa volta, essa caminhada? Nós vamos continuar a nossa caminhada. Até quando nós vamos ficar parado, estagnado, cristalizado? Se nós precisamos continuar a nossa caminhada, se não chegou a nossa hora, nós temos que continuar a nossa caminhada. O que foi? Espera aí, só um minutinho, gente. Vai lá com a mamãe, vai. É o Kiko, meu cachorrinho. Então, nós precisamos obter conhecimento para que possamos colocar em prática, para a gente continuar, colocar o combustível nesse veículo e continuar a nossa caminhada. Mais ainda, que tivesses de chorar e sofrer toda uma vida. O que é isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que tiver passado a prova com fé, amor e resignação? Então, foi o que eu falei, quando nós temos o conhecimento que nós iremos retornar à nossa pátria espiritual, nós somos espíritos imortais, e quando nós passamos a nossa caminhada, toda essa nossa vida aqui na Terra, uns vão passar 10, 15, 20, 30, 50, 80, 90, mas que possa passar com fé, amor e resignação. Fé, amor e sofrer toda uma vida. O que é isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que tiver passado a prova, com fé, amor e resignação? Passada a prova é a nossa caminhada, é a nossa vida aqui no planeta Terra. Entendeu? Dando continuidade. Procurai consolações para vossos males no futuro, que Deus vos prepara, e a causa de vossos males no passado. E vós que sofreis mais, considerai-vos como os bem-aventurados da terra. Olha que importante. Vou repetir aqui, passo a passo. Procurai consolações para os vossos males no futuro, que Deus vos prepara. O futuro, nós sabemos que no futuro, né, nós ainda iremos estar
né, propício a vários e vários e vários problemas, entendeu? E a causa de vossos males no passado, coisas que nós fizemos no passado, porque tudo aquilo que nós fizemos no passado a gente carrega. A gente carrega coisas do passado, no presente, no nosso dia a dia, a gente adquire mais problemas, correto? E no futuro, problemas irão aparecer. Então, que possamos estar preparados. E vós que sofreis mais, considerai-vos como os mais bem-aventurados na terra. Então, que possamos estar preparados para os problemas do passado, do presente e do futuro. E aqui diz: e vós que sofreis mais, considerai-vos como os bem-aventurados na terra. Por que, gente, fala isso? Porque conforme você vai passando por vários problemas, quando você consegue fazer uma limonada de um limão, aí sim você é o bem-aventurado da terra. Não adianta você passar por provas, expiações, por problemas e não tirar proveito daquilo. Não tem um velho ditado? Eu aprendo com os erros. Eu não concordo. Porque se você aprender com os erros, você vai estar sempre errando para poder aprender. Então, você tira proveito dos erros. Você tira proveito dos erros. Dos problemas. Você pode tirar proveito daquilo ali. E aí você não vai mais repetir aqueles erros, para que aqueles erros não venham interferir na sua vida, baixar sua vibração, te colocar para baixo. Então, quando você consegue tirar proveito disso, você é um bem-aventurado na terra, porque você conseguiu, você teve o obstáculo, você conseguiu passar pelo obstáculo, e dessa passagem você tirou alguma coisa positiva para a sua caminhada, para a sua continuidade na sua caminhada. E aí você sabe que aquilo ali você não erra mais. Quando eu falo isso, por quê? Porque tem pessoas que elas passam e estão sempre errando nas mesmas situações. Tem uma parte, não sei se alguém já assistiu o filme, né, o Nosso Lar 2, eu ainda não assisti, mas tem uma parte ali que uma pessoa veio falar para mim, que ela achou uma frase muito bonita, que eu vou prestar atenção, que fala assim, é como se Deus falando para os seus filhos, né, quando chegam no plano espiritual: até quando? Até quando vocês irão continuar errando nos mesmos erros? É o que está falando aqui. Até quando nós iremos ficar patinando, deslizando, derrapando nos mesmos erros? Quando você não derrapa mais, quando você não fica patinando mais, é porque você aprendeu algo, então você não vai mais derrapar. É por isso que eu estou falando, há uma diferença daquele que aprende e daquele que não aprende. Porque aquele que não aprende, ele vai ficar sempre na mesma situação. Você fala para a pessoa, não faz isso que é errado. Aí a pessoa, tá bom, aprendi. Você vira as costas, a pessoa vai lá e faz. Vamos dar um exemplo? O assassino. Ele não é assassino de hoje. Esse ser, esse espírito, não é assassino de hoje. É o espírito que se torna assassino. A sua livre escolha, né? O seu livre-arbítrio. Então, o assassino, ele faz tudo o que ele tem que fazer nessa terra agora, nesse momento dele, e aí ele assassina a tentação e venha a tirar a vida do próximo. Aí ele vem, reencarna. E aí? Tem uns que conseguem, tem outros que continuam. Então, até quando? Até quando nós iremos continuar errando, pecando, nos mesmos erros e nos mesmos pecados? Até quando? Quantas reencarnações será necessária para cada um de nós? Quantas? Então, se você puder restringir, se você puder diminuir isso, é maravilhoso. Por isso que é passado o que nós fizemos e nós carregamos. O presente é o que acontece, o que nós absorvemos de problema, e o futuro que ainda tem problemas que nós teremos que passar por esses problemas. Dando continuidade aqui. Como desencarnados, quando vagáveis no espaço, escolheste vossa prova, porque vos acreditastes fortes o bastante para suportá-la. Foi o que eu acabei de falar. Quando nós estávamos no plano espiritual,
né? Como desencarnados, quando vagáveis no espaço, escolhestes vossa prova, porque vos acreditastes forte o bastante para suportá-lo. Porque nós, quando em espírito, nós achávamos que nós podemos tudo. Eu estava conversando com um amigo numa psicografia agora, que foi ontem, e a esposa dele, perdão, a esposa dele recebeu carta da filhinha dela. E a filha fala sobre problemas do pai, do passado, do presente e problemas que ainda irão acontecer, né? E aí a mãe dela, a mãe dessa menininha que faleceu, ela falou assim: na próxima reencarnação, quando nós estivermos lá no plano espiritual, eu não vou assinar o contrato para entregar filho nenhum. Aí eu falei para ela assim: você fala isso agora porque está encarnada. Agora encarnado, a gente não aceita nada. Mas quando nós estamos em espírito, na condição de espírito, no plano espiritual, nós concordamos porque nós sabemos que é uma coisa que os nossos filhos, que eu falei para ela, a sua filha e a minha filha, retornou para a verdadeira casa. Então, quando nós estávamos lá, nós estávamos no plano espiritual, a gente estava no nosso ambiente. Como é que eu ia recusar da minha filha voltar para aquele ambiente maravilhoso? Como é que você ia recusar da sua filha voltar para aquele ambiente maravilhoso? Que é a verdadeira casa, é o verdadeiro lar. Então, aqui, né, quando fala aqui, como os desencarnados, quando vagáveis no espaço, escolhestes vossa prova, porque vos acreditastes fortes o bastante para suportá-lo. E é simples assim. É assim que funciona. Dando continuidade. Por que reclamar agora? Por que reclamar agora? Vós, quando pedistes a fortuna e a glória, era para sustentar a luta contra a tentação e vencê-la. Porque tem aqueles que são várias provas para todos os espíritos, né? Todos aqueles que vão reencarnar são vários tipos de provas e expiações. Então tem uns que é para entregar o filho, tem uns que é para fortuna, tem um que é para passar dificuldade, não vai ter dinheiro, essas coisas. Por quê? Porque aquilo vai fazer aquele espírito crescer. Então aqui está falando, vós que pediste para lutar, vós quando pedistes a fortuna e a glória, era para sustentar a luta contra a tentação e vencê-las. Então, quando é pedido esse tipo de provas e expiações, é para vencer essas tentações. Né? Pessoas que vêm ao mundo, que a pessoa fala assim, por que uns vêm com muito dinheiro, outros vêm com mais ou menos, outros vêm sem nada? Que Deus é esse? Com a matéria, mas não pensa com o espírito. Aquela prova, não queira estar no lugar daquela pessoa. Você não sabe o que aquele espírito está passando para suportar as tentações. Você está me entendendo? Então, assim, na maioria das vezes, as pessoas olham e falam assim, poxa, Deus, ele é injusto. Tem um que vem com muito, outros vêm sem nada, outros vêm com mais ou menos, outro no meio do caminho joga lá, ganha. Mas está tudo determinado. Cada um com a sua prova. Aí, eu que estou com a minha prova, com a minha caminhada, né? Vou ficar olhando para a caminhada do próximo. Eu tenho que se preocupar com a minha. Se eu hoje, eu não sou um milionário, se eu hoje, eu jogo na Mega Sena e não ganho, cara, paciência. Vamos lutar com as ferramentas que nós temos. É porque não era para eu ter um dinheiro hoje, uma quantidade de dinheiro exorbitante. Não era para ser. Eu não precisava passar por isso. Eu estou passando por outras situações. Outra situação. Né? Então, assim, e eu, como foi dito, eu agradeço a Deus. Não é que eu agradeço a Deus pelo desencarne da minha filha. Eu agradeço a Deus, gente, pela força, né? Porque eu poderia estar em outro caminho, mas eu estou no caminho de Deus, de Jesus. Estou com a minha esposa, nós estamos casados, continuamos casados, trabalhando na caridade, no amor, buscando ajuda, buscando ajudar ao próximo. Então, eu agradeço por isso. Não é que eu agradeço pelo desencarne. Eu agradeço por eu continuar, por eu me melhorar, por eu estar no caminho certo, da porta estreita, e não ter ido para a porta larga, não ter ido para facilidade.
Então, dando continuidade aqui. Vós que pedistes para lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, sabias que quando mais difícil a prova, mais gloriosa seria a vitória. Aquela pessoa que ela vem com um problema físico, né, que é um deficiente físico, aquela que vem com problemas financeiros, isso tudo foi acordado entre aquele espírito, aquela família, para o crescimento, se não dele, mas sim da família. Muitas das vezes, gente, quando você vê uma família, que você vê uma filha que está com problema, né? Ela é cadeirante, uma filha que, na maioria das vezes, aquele ser, aquele espírito que está ali, em cima de uma cadeira de roda, é um espírito que veio para passar por tudo aquilo, por amor àquele pai e àquela mãe, para dar uma ajudinha. Você está me entendendo como é que funciona? Tipo assim, ó, eu e a Andréia, nós não, já estamos na 15ª reencarnação, nós não estamos aprendendo com isso. Então, esse ser aqui, por amor, sem necessidade de reencarnar, mas ele aproveitou e quer reencarnar para ajudar vocês, ele vai desse jeito para poder despertar em vocês o amor, o carinho, o respeito. Já que vocês não amam, não têm respeito, não têm carinho por ninguém, então agora nós vamos botar um ser que precisa. Há uma necessidade 100% do amor, do carinho, do respeito. Vocês vão ter que abrir mão da vida de vocês para viver aquela vida deles ali. Mas vocês têm que estar unidos. Essa é a prova. Então, aquele ser que está ali em cima de uma cadeira, não há necessidade dele vir. Mas ele veio por amor para ajudar ao próximo. Isso também acontece. Porém, também pode ser que aquele ser, ele aceitou vir daquela forma para que ele possa passar por toda essa situação, para ele tirar um aprendizado em cima daquilo. Você está me entendendo? Dando continuidade. E se dela saísseis triunfantes, quando vossa carne tivesse sido lançada sobre o monturo, em sua morte, dela escaparia uma alma brilhante de brancura, e purificada pelo batismo da e tudo aquilo que foi determinado, e o seu retorno ao plano espiritual, aqui diz, olha, dela escaparia uma alma brilhante de brancura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. É como se fosse o selo chancelando. Você passou, você foi aprovada. Agora vamos para outras e outras provas e expiações. É como se você estivesse numa sala de aula, numa escola. Você tem que fazer a prova, você tem que fazer teste para você passar de ano. É o planeta Terra, onde nós estamos hoje. É uma escola, é uma faculdade. Que remédio, então, determinar aqueles que são atingidos por obsessões cruéis e males cruciantes? Só um é infalível: a fé. O olhar para o céu. Então, quando nós estamos sendo atingidos por obsessão, né, ou por males cruciantes, nós temos que ter a nossa fé. Ela é infalível. Ela tem que ser uma fé alicerçada em Jesus, em Deus, em Nossa Mãe Santíssima, para que você consiga, né, passar por tudo aquilo. Se no acesso de vossos sofrimentos mais cruéis, vossa voz canta ao Senhor, o anjo, à vossa cabeceira, com a mão, vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que o devereis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Mostra sempre o horizonte do infinito diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Não mais nos pergunteis, pois, qual o remédio é preciso empregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos aquele que crê estar fortalecido pelo remédio da fé, e aquele que duvida um segundo de sua eficácia é punido no mesmo instante, porque nesse mesmo instante já sente as pungentes angústias da aflição. Então, quando você está com a sua fé alicerçada, quando você está ali conectado com Deus, com Jesus, com a Nossa Mãe Santíssima, com todos os espíritos de luz da Seara de Deus, com seu anjo guardião, com seus guias protetores, com seu mentor, quando você está realmente, totalmente ali, linkado ao plano espiritual, isso faz com que você fique liberto.
você consegue se libertar. A fé remove montanhas, não é assim? Não é o que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo? A fé remove montanhas. Não é que você tem a fé, você vai tirar um monte de areia daqui para passar para aqui. Não é isso. A montanha são os problemas. Então você consegue remover problema de um lado e para o outro. Então essa é a fé. O Senhor marcou com seu selo todos os que acreditam nele. Tá? O Senhor marcou com o selo todos aqueles que acreditam nele. Cristo vos disse que com a fé se transporta montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e que tiver a fé por suporte, será colocado sob sua égide e não sofrerá mais. Os momentos de maiores dores serão para eles as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desligará do seu corpo de tal forma que, enquanto se este se contorcer sobre suas convulsões, ela planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e que choram, que suas almas se alegrem, pois serão abençoados por Deus. Santo Agostinho, Paris, 1863. E assim nós ficamos por aqui, o nosso evangelho de hoje, que foi maravilhoso, tá? Foi um aprendizado maravilhoso.